Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia 22, iremos meditar o Evangelho. Convido você a deixar o seu like, também compartilhar essa mensagem para os nossos irmãos e irmãs. Vamos meditar o Evangelho de João 6, dos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando vistes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia que desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que não lhe seja concedido pelo Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós escutamos o Evangelho, o final do discurso de Jesus, na sinagoga de Cafarnaum. Os discípulos, aqueles 72 discípulos que seguiram o Senhor, ficaram perplexos diante daquilo que o Senhor havia anunciado, de ser Ele o pão do Pai, de ser Ele o pão da vida. E aí falam: essa palavra é dura, quem pode ouvir? É melhor não ficar muito longe dessa decepção, mas tentar buscar as razões também em nós mesmos e a nossa maneira de avaliar as coisas, especialmente aquelas que vêm da voz de Deus. Ao discurso de Jesus é a proposta de uma nova humanidade, radicalmente orientada para a comunhão e a partilha, que exige uma postura e uma resposta clara de cada um de nós. Diante da proposta que o Senhor apresenta, ser Ele o pão da vida a ser partido e compartilhado, a ser entregue, a ser Ele o caminho para o Pai, a ser Ele o pão enviado do céu pelo Pai, começa então um momento de crise, não da parte de Jesus, mas dos próprios discípulos que não aceitam o caminho proposto pelo Senhor. Mas o Senhor, Ele não arreda daquilo que Ele diz. Ainda olha para os que ficaram, os 12, olhando para eles e diz: vocês também não querem ir embora? Jesus permanece livre, mesmo frente aos seus amigos mais próximos, E aí nós vemos que a resposta de Pedro: o Senhor não tem medo de pôr à prova os seus discípulos. O Senhor, nessas palavras que Ele diz ser o pão da vida, não está repleto de simbolismo, Ele está deixando claro: Ele dará a si mesmo como carne e como bebida. Se fosse simbólica essas palavras, Ele já teria voltado atrás e diria: não, estou falando apenas em linguagem simbólica. Mas não. O Senhor ainda prova aqueles que ficaram. E vós também não quereis ir embora? Pedro toma a palavra e diz, como que um tom solene, falando ao Senhor: a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem ir? A quem buscar?
Houve um momento em que as pessoas não tinham referências, não tinham norte, não tinham direção, e Jesus se coloca como aquele que é aquele que se apresenta no nosso horizonte e abre os horizontes da nossa vida, como Ele sendo mesmo a meta, a direção, a estrada, o caminho, a vida. É isso que o Senhor quer nos mostrar. Nessas palavras de Pedro, nós também podemos dizer: quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens a palavra de vida até mesmo diante da morte. Tu tens palavras de ressurreição. Assim também queremos dizer ao Senhor, frente às dúvidas, os desafios, dizer: queremos ir a Ti, Senhor. Tu és a âncora da nossa vida. Tu és a nossa estrada. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.